O testemunho dos apóstolos e da igreja. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje. Deixa eu ver se é um texto muito longo. Não, até que não. Então, quero tratar sobre isso. Por quê? Porque eu estou construindo uma playlist introdutória, bem simples, bem básica, sobre Atos dos Apóstolos aqui no canal. Ou melhor, a playlist não é sobre Atos dos Apóstolos, mas é sobre o Novo Testamento, em que Atos dos Apóstolos está... os Atos dos Apóstolos estão inclusos nesta playlist. Na verdade, já tenho tratado sobre todos os livros do Novo Testamento de forma introdutória, desde Mateus, Marcos, Lucas e João, e agora finalmente estamos em Atos dos Apóstolos. Então já gravei um vídeo sobre autoria e propósito, sobre inspiração da Escritura e finalmente hoje o testemunho dos apóstolos e da igreja. Vamos lá então? Dockery 2005 mostra a relação com as Escrituras no início da fé cristã. Então, essa relação entre escrituras judaicas e a fé. Desde o princípio, o testemunho apostólico do Novo Testamento esteve ligado ao testemunho profético do Antigo Testamento, aqueles textos judaicos, a fim de despertar a fé por meio do testemunho do Espírito. A diversidade está, com certeza, evidente no testemunho apostólico, mas o elemento comum, ponto central na pregação da igreja, é a autoridade celestial de Jesus Cristo, segundo este texto. A igreja primitiva, e aqui tem uma nota de rodapé sobre essa ideia do que seja a igreja primitiva, vamos ver, segundo este autor, termo bastante amplo e um tanto ambíguo usado para descrever a igreja cristã e seu desenvolvimento durante os primeiros 5 séculos a partir do seu início. Então, os primeiros 5 séculos se referem, todo esse período se referem, então, ao que eles chamam de igreja primitiva. Cadê? Ou cristianismo primitivo, enfocam principalmente a igreja do século... vamos voltar aqui. Durante os primeiros 5 séculos a partir do seu início. Às vezes os termos de igreja primitiva ou cristianismo primitivo enfocam mais principalmente a igreja do século I. Então existe essa diferença, o que igreja primitiva refere-se à igreja do primeiro século depois de Cristo ou os primeiros 5 séculos. A igreja primitiva compreendeu a tarefa específica frente à perseguição que se instalava através dos religiosos concordados aos interesses políticos em meio às alianças pagãs. Em outro aspecto de sua mensagem, dava a entender a conversão do povo que ouvia a palavra, sendo que o número era cada vez maior dos que, crendo, confirmavam a fé em Jesus Cristo, naquele período da igreja primitiva, os primeiros 100 anos. Assim como testemunhas glorificavam a Deus pelos sinais e prodígios realizados entre eles. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4 e o 21 também. Dos lábios trêmulos se ouvira a súplica dos que ali se reuniam. Eram eles principiantes, convertidos, discípulos e apóstolos. Todos unânimes rogavam a capacitação que vem do Senhor, a aptidão no proclamar da palavra de Deus. Na aceitação e testemunho da ressurreição e salvação, isso tudo está em Atos capítulo 4 principalmente, tendo a confirmação plena do Espírito Santo, não mais os lábios, mas o lugar em que estavam tremia de inconfundível presença divina. Agora, intrépidos, anunciava-lhes a palavra de Deus. O termo cristão, entre aspas aqui, Christianoi, significa seguidor de Jesus. E foi utilizado para nominar os discípulos de Antioquia, inicialmente, que está em Atos capítulo 11, verso 26, que Lucas prontamente acolheu. É válida a confirmação do termo que vem a ser empregado para designar os membros de certo grupo. Deixa eu ver se eu modifiquei o ISO do vídeo. Eu não edito esses vídeos, né? Então eu preciso trabalhar na hora aqui. Acho que ficou melhor assim, né? Michael Green, 2008, declara que o evangelho cristão se fez sentir no mundo com um impacto semelhante ao estrondo de uma trovoada. Seus pregadores tinham uma mensagem tão animadora e tão urgente que aproveitaram todas as oportunidades de transmiti-la, mesmo que isto lhe trouxesse dificuldades e sofrimento. Isso, na verdade, se vê até hoje, né? Considera Green 3 colocações, sendo que a última melhor representa o anúncio das boas novas. Então vamos ver quais são essas colocações que se pregava, né, ou se anunciava neste período primitivo do cristianismo. Primeiro, que o testemunho dos apóstolos e dos seguidores de Cristo, eles sempre traziam a ideia de que não era uma religião. Segundo, que não era uma moral, não era moralidade. E que era uma história, a história da pessoa mais maravilhosa que o mundo já viu, Jesus de Nazaré. Estes são
as 3 colocações segundo Michael Green que se colocava naquele momento primordial. E se você observar bem, hoje também sempre aparece algo desse tipo, né? Olha, não é uma religião, não é uma moralidade, sempre que alguém quer sair daquele meio religioso em que se encontram hoje em dia a maior parte das religiões e principalmente o cristianismo no mundo. Para Green, o discurso em Atenas, que está registrado lá em Atos, capítulo 17, verso 16 ao 31, é um brilhante exemplo da apresentação da mensagem cristã ortodoxa em linguagem essencialmente ateniense, com alusões à literatura clássica e não a textos do Antigo Testamento. Assim, conclui ele que, em todo esse processo de tradução, o objetivo permaneceu inalterado: proclamar com clareza a obra singular de salvação realizada por esse Jesus divino, crucificado e ressurreto dentre os mortos. Ele era tanto o Senhor a quem serviam, quanto a mensagem que, de forma incansável, proclamavam a todos. É interessante, né, que nesta passagem aqui em Atenas, de fato, Paulo não utilizou textos rabínicos ou textos judaicos, ele utilizou o próprio texto grego deles. Muito interessante isso aí. Eu paro por aqui, porque o texto já se finalizou, sobre o testemunho dos apóstolos nesses primeiros anos da igreja primitiva, que pode ser os primeiros 100 anos, ou então os primeiros 500, mas eu acho que nesse caso se encaixa mais os primeiros 100 anos, provavelmente, né? No próximo vídeo quero tratar sobre a tabela cronológica de Atos dos Apóstolos. Dá uma olhada no vídeo anterior, caso você tenha interesse, onde eu tratei sobre a inspiração da escritura. Eu vou deixar aqui no final um vídeo curtinho, igual esse daqui. Lembrando, são vídeos apenas de introdução aos livros do Novo Testamento. Fico por aqui, valeu!